A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente. Como estão vocês, meus irmãos? Eu estou ótima, graças a Deus. Mais um Desperta Crente com a missionária Odete Santos, amém? Que Deus seja louvado pela sua vida, pela sua companhia. Seja bem-vindo nesse canal. Se inscreva no canal, dá o like, compartilha e estamos juntos para a glória de Deus. Vamos lá? Capítulo 9 do Evangelho de Lucas, segundo escreveu o médico Lucas. Olha eu fazendo confusão. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o médico Lucas. Glória a Deus, Deus seja louvado. Deus é bom, né, irmãos? Deus é maravilhoso. O Senhor tem nos dado oportunidade a cada dia, então levante, glorifique o nome do Senhor e não perca tempo. Vamos lá. Capítulo 9 do Evangelho de Lucas, nós vamos ver aqui Jesus falando e nos ensinando. Jesus vai falar sobre a missão dos 12. Herodes vai tentar encontrar Jesus. A primeira multiplicação dos pães, que a gente leu lá em João capítulo 6 também. Jesus prediz a sua morte. Pedro confessa que Jesus é o Cristo, que vai estar ali em Mateus capítulo 16, em Marcos capítulo 8. Toma a sua cruz e siga Jesus também. Vai falar aqui alguns dos discípulos que verão, né, a glória de Jesus. Vamos lá? Então vamos dar continuidade aqui. E aqui agora Jesus vai reunir os discípulos, né? E vai conceder poder. Jesus vai passar a sua autoridade, né? Porque quem busca, recebe, tá? Quem busca, recebe. Pode ver que Jesus a todo momento se retira para orar, se retira para poder consagrar. Jesus está todo tempo em oração. Jesus nos ensina a orar. Jesus nos ensina o caminho do milagre. Jesus nos ensina o caminho da busca. Comece a orar que você vai ver tudo mudar através ao seu redor e através da sua vida, tudo muda, sua visão muda, seu posicionamento muda, as pessoas ao seu redor começam a mudar. É por isso que nós sofremos batalhas e guerras espirituais para não orarmos, irmãos. Fala a verdade. Quando começamos a orar intensificadamente, quando começamos a ter uma vida de relacionamento à oração, a guerra é grande. Eu sempre faço clamor dentro da minha casa, eu gosto de fazer clamor, só que já tinha uns dias, um tempo que eu não estava fazendo clamor, eu estava orando, mas eu não estava clamando, preste atenção. Orar é diferente de clamar. Então eu sempre faço clamor na casa toda, nos quartos. E já tinha uns dias que eu não fazia mais clamor. Porque eu trabalho, como vocês sabem, levanto a madrugada todo dia. E é um cansaço terrível. Agora que meu esposo tá saindo de casa, agora 4 e poucas da manhã. Mas antes a gente saía 3 horas, por aí sempre esse horário mais cedo. Agora que ele também não tá aguentando, nós estamos saindo mais tarde um pouco de casa para trabalhar, umas 4 e poucas da manhã. Mas mesmo assim, durante o dia a gente não tem como parar para dormir, para descansar. Então o corpo fica, né, bem cansado. Então eu não estava conseguindo dormir tarde, né? Eu sempre oro às 11 horas da noite. Mas eu sempre gosto de fazer o clamor à meia-noite. Eu não estava conseguindo mais fazer isso. Porque do sono, do cansaço, né, da correria. Final de semana mesmo é muito corrido para mim. Geralmente eu estou pregando sempre todo final de semana. Então tá muito puxado. Resumindo. E ontem, quando eu dobrei os joelhos para me orar, para me dormir, o Senhor falou, levanta e faça um clamor. E ali eu levantei e comecei a clamar a casa toda, comecei a orar em todos os cômodos da casa, profetizando, expulsando, clamando a Deus. Irmãos, na hora que eu deitei para dormir, isso aqui é para quem é espiritual, tá? Para quem é espiritual. Crente que não é espiritual não vai compreender o que eu vou falar. Então você que é espiritual vai entender. Foi uma guerra tão grande para me dormir, que por fim, o adversário agarrou na minha garganta. E ali eu fiquei com o corpo neutralizado, parado. E eu comecei em pensamento a clamar a Jesus. Foi quando eu consegui a minha voz sair e eu clamar a Jesus e pedir a meu esposo colocar a mão, começamos a empreender e a orar. Mas antes disso acontecer, eu via com os olhos espirituais o inimigo andando dentro da minha casa, até ele entrar no quarto onde eu estava. Então guerras espirituais existem, batalha espiritual existe, mas quando você começa a clamar com mais intensidade, quando você intensifica as orações, o inimigo se levanta, porque ele quer te amedrontar, ele quer fazer você ter medo e fazer você parar de orar. Não pare. Se isso acontecer com você, é porque o inferno está sendo atingido, é porque está incomodando o inferno. Então continue. Hoje eu vou novamente fazer, só vou parar de fazer esse clamor na hora que o Senhor mandar. Fora isso, eu vou continuar a clamar todos os dias, porque se incomodou o inferno, é porque Deus tem coisas grandes para fazer. Então vamos lá? Antes da vitória vem uma tempestade, não esqueça disso. Então prossiga e não tenha medo. Se você estiver passando por esses ataques espirituais, por essas batalhas à noite que vem te amedrontar, trazer medo, às vezes você fica com medo de levantar para orar na sua casa, para dobrar o joelho, e você sente aquela opressão, aquela coisa ruim, tenha certeza, é o adversário tentando te intimidar para você não orar. Então ore, não tenha medo, peça a proteção de Jesus, peça ao Senhor, manda teus anjos, porque a Bíblia nos diz que o Senhor dá ordem aos anjos ao respeito do justo. E Jesus nos deixou escrito
que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem a Deus, tá? Então os anjos do Senhor estão ao teu redor, não temas, pede a Deus, porque o verdadeiro amor, primeira carta de João, repreende todo medo. O amor de Jesus Cristo repreende todo medo. Então clame, 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 não pare de orar. Então Jesus convoca aqui os 12, reúne eles e concede poder e autoridade para expulsar os demônios e assim fez a curas. Pode observar que Jesus aqui, ele dá autoridade, ele mostra a sua autoridade, ele mostra o seu poder e que pode também estender o seu poder para que os discípulos também recebessem aquela autoridade, aquele poder para fazer milagres, porque milagres também propagam o reino, milagre também propaga o reino de Deus. E Jesus aqui dá essa autoridade aos discípulos para eles propagar o reino de Deus, para que o reino de Deus fosse conhecido. Todos os judeus ali, a circunvizinhança, aquelas cidades, tinham que conhecer e era necessário apresentar o reino de Deus através dos milagres, das curas, da pregação do evangelho, da pregação da palavra, da renúncia. Então Jesus, ele estende também, porque Jesus, ele estende sobre os discípulos, porque a gente vai ver que 70 discípulos acompanhavam, os 12 discípulos que eram mais chegados, 3 mais chegados, falei sobre isso já, que caminhavam com Jesus. Então Jesus dá essa incumbência para que eles saíssem também a pregar o evangelho. Só que Jesus também dá uma ordem: nada leveis convosco pelo caminho, porque bagagem pesa, irmão. Bagagem extra sem necessidade pesa. Há pessoas que querem fazer a obra do Senhor, mas não querem renunciar. Esse capítulo vai falar muito sobre renúncia. Aqui Jesus começa falando sobre renúncia. Jesus envia os 12 em missão, mas Jesus vai mostrar para eles também que bagagem extra pesa. Aqui Jesus vai dar uma ordem para eles, para que eles não levassem nada que não fosse necessário. Eu vou usar o exemplo de nós mulheres, né? Vamos viajar, vamos. A gente leva 4, 3 bolsas. O marido leva uma sacola, se deixar. Nós, a mulher, 4, 3 malas de viagem para poder ir, sapato é isso e aquilo, uma bolsa só não cabe, não é isso? Então, Jesus está dizendo que bagagem extra. E às vezes você leva aquele tanto de coisa e você não usa nada. Eu falo para você porque eu fiz uma viagem. E depois dessa viagem que eu fiz, eu caí em mim. Eu falei, gente, a gente leva tanta coisa. Eu levei coisas que eu não usei do jeito que foi, voltou. Então eu vi ali que é desnecessário bagagem. Então Jesus está dizendo, se você vai para a obra, vai com o que você vai usar, não com aquilo que você não vai precisar, somente para fazer bagagem, trazer peso desnecessário no meio da caminhada. E há muitos de nós que queremos fazer a obra, mas queremos levar bagagem extra. Então Jesus vai falar, quando entrares numa casa, permaneceis ali até o tempo da vossa saída, que no máximo era 3 dias naquele tempo. É por isso que o apóstolo Paulo vai escrever nas cartas lá, falando sobre os hereges, os falsos, né, profetas, falsos missionários, que iam para a casa dos irmãos naquele tempo, com falsas cartas na mão, cartas escritas por eles mesmos, que era falsa, dizia que era da denominação da igreja, eu sou da igreja tal, eu sou da sede de Jerusalém, e ali eles ficavam ali morando 15, 20, 30 dias, fazendo morada, dando despesa para os irmãos e não iam embora, usando a fé para extorquir o povo de Deus. E aqui Jesus está dizendo, ficai o tempo da vossa saída, o tempo no máximo 3 dias. No máximo 3 dias. Passou disso, eram os charlatões ali querendo abusar da obra de Deus. Porém, se não vos receber, sacudi o pó das sandálias dos pés e assim saís daquela cidade. Não querem não? Não querem receber? Então sacuda ali e deixa sobre a mão deles ali o próprio sangue. Não insista com quem não quer, né? Os discípulos não podem ficar insistindo com quem não quer. Irmãos, você vai pregar, a pessoa não quer, não quer. Tem pessoas que não vai querer mesmo. Tem pessoas que vai ser verdadeiramente insubmissa, não querem, não vão querer. Então muitas vezes a gente quer perder tempo. Eu lembro de uma frase que Jesus falou comigo, eu guardo ela. Jesus ministrou muito forte no meu coração, que não adianta trazer para cima, tentar trazer para cima quem decidiu ficar embaixo. Não adianta tentar trazer para cima quem decidiu ficar embaixo. Tem pessoas que decidiu ficar embaixo, é decisão própria. Não quero o céu, não quero Jesus, eu quero ir para o inferno mesmo. Tem pessoas que abrem a boca e falam isso, eu quero ir para o inferno, não quer saber de evangelho, não quer saber de verdade, não quer. Tem pessoas que decidiu para o inferno. Então, irmão, tem pessoas que estão decididas a passar uma eternidade de sofrimento e tomar essa decisão hoje em vida. Então nós precisamos entender, quem não quer, não vai adiantar você insistir. Assim os 12 partiram, percorreram todos os povoados, pregando o evangelho, realizando as curas. Eles foram debaixo de uma ordem. Eles foram debaixo de uma direção, de uma autorização do céu. Presta atenção. Tem muita gente querendo ir, mas sem ordem. Se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 13, você vai ver que Paulo e Barnabé saem para a obra. Mas como que eles saem para a obra? Debaixo da autoridade do céu, porque o Espírito Santo fala para os líderes da igreja ali em Antioquia que impusesse a mão neles e abençoasse e separassem para a obra que o Espírito Santo tinha com eles, que Deus tinha com eles. Então eles vão debaixo da autorização do céu e da liderança da terra. É muita gente querendo ir, mas não tem um líder. É muita gente querendo fazer, mas não tem a ordem do céu, não tem a ordem na terra, não tem o chamado, não tem a convocação. Irmãos, tá um negócio muito esquisito. Quem tem a convocação não quer ir, quem tem o chamado não quer ir, e quem não tem tá indo.
Tá indo sem autorização, tá indo, não sabe fazer, tá fazendo de qualquer jeito, relaxadamente, porque não tem aquela chamada. Tá um negócio meio que, né, difícil da gente entender, mas a gente precisa compreender que quem tem a chamada, a convocação é diferente. Então vai e faça aquilo que Deus te confiou, para de covardia. Aí agora, Lucas escreve aqui falando que o tetrarca, né, Herodes, ele quer encontrar Jesus, porque o povoado todo, a cidade toda, tá todo mundo comentando os milagres, os prodígios, maravilhas que Jesus fazia. Então Jesus era visto de várias formas. Uns achavam que era profeta, outros achavam que era o Messias, outros achavam que João Batista ressuscitou. E aqui Herodes fala, não, eu mesmo mandei decapitar João Batista, ele me mandou matar. Então ele queria saber quem era Jesus, ele queria conhecer Jesus. A partir do verso 10, a gente vai ver agora que vai estar o paralelo aqui, né? Sempre tem um paralelo de um evangelho com o outro. Sempre vai ter o paralelo aqui. E a gente vai ver agora a primeira multiplicação que a gente estudou lá em João, capítulo 6. A gente vai passar por Mateus também, capítulo 14. Vamos passar também por Marcos no capítulo 6, que vai falar sobre essa multiplicação, né? A gente falamos lá no capítulo 6, eu aprofundei um pouco mais, como eu falei com vocês. E nós vamos ver agora o relato da obra. Os discípulos vão voltar no verso 10 e vai trazer o relato da obra que eles tinham realizado, vai trazer o resultado, né? O relatório. Irmãos, tudo tem que ter organização. A gente vê aí ministérios que não tem relatório, que não tem ata, que não tem nada certo, que não é algo esclarecido, algo transparente, porque a obra de Deus é transparente. Os discípulos vão e quando eles voltam falando, trazendo o relatório daquilo que foi feito lá. Tem que ter algo transparente na obra de Deus. Tudo que você fizer tem que ser com transparência. Eu procuro fazer tudo com transparência. Por isso que eu não me mexo, nem me abalo com acusações de pessoas que não conhecem o relacionamento meu com o Senhor. Então entenda isso. Faça tudo com transparência, faça tudo com responsabilidade e nada vai poder te acusar. Então aqui eles trazem o relatório daquilo que eles fizeram. E então Jesus os levou consigo novamente. Quer dizer, foram, pregaram, fizeram a obra, voltaram, trouxeram o relatório, deram testemunho de tudo que aconteceu. E Jesus falou, tá apto, continua na obra, tá apto, vamos agora descer comigo para Betsaiba. E lá eles vão descer para Betsaiba novamente. E ali vai acolher uma grande multidão, que a gente lê lá no capítulo que a gente estudamos, e ali no meio daquela multidão tá com fome, os discípulos vão chegar para Jesus falando para liberar a multidão, porque não tinham o que dar-lhe comer. Jesus agora prova a fé deles e fala, dá-lhes algo para comer. Eles vão dizer que não tem, que se tivesse 200 denários, aqui não tá, mas eu tô acrescentando o que tá escrito lá no Evangelho de João, que tá escrito em Mateus também. Ali eles vão trazer que nem que se eles tivessem 200 denários, 300 denários não conseguiria comprar pão para aquela multidão, porque havia 5.000 almas ali, contada de homens acima de 25 anos, porque jovem abaixo de 25 anos não era contado. Ainda havia mulheres e crianças, então pensa aí, havia muito mais de 5.000. Então havia 5.000 homens contados por cabeça, né, acima de 25 anos. Então Jesus prova a fé como a necessidade. Falei sobre isso. Jesus prova a nossa fé com a necessidade. A necessidade, às vezes, vai estar provando a minha fé e a sua fé. Eu estou passando por um período agora de necessidade em algo. E eu sei que Jesus está provando a minha fé. Eu sei que o que eu estou vivendo agora há um propósito do Senhor. Precisamos compreender que tudo que nós vivemos tem um propósito. A sua vida, irmão, tem propósito. A sua vida não é sem propósito. Então, viva essa necessidade, esse propósito que você está vivendo agora, glorificando a Deus, porque Deus vai entrar com resposta. A prova da fé, muitas vezes, vem com a necessidade. Vem embrulhada nessa necessidade que você está vivendo. Então os discípulos vão organizar o povo. Jesus vai falar assim, organiza em grupo de 50 e 50 e o milagre vai vir. Jesus está nos ensinando que aonde tem organização tem milagre. Jesus está nos ensinando que aonde tem uma vida organizada tem a mão de Deus. Não adianta nada. Eu quero ver milagre, eu quero receber algo do Senhor, mas minha vida é desorganizada, é bagunçada, é relaxada, vive de qualquer jeito. Como é que você vai receber algo do céu se a sua vida está desorganizada? Precisa organizar. Eu sempre falo sobre a casa da pessoa. Se a sua casa é uma casa bagunçada, se a sua casa vive pano pelo chão, prato em cima da pia, cama desarrumada, banheiro sujo, casa suja, chão sujo. Se a sua casa é desse jeito, você vai ver o nível espiritual que você está, tá? A bagunça da sua casa reflete o nível espiritual que você está. A bagunça da sua casa é espiritual. Então se organiza, porque a organização é em todas as áreas, tanto no espiritual quanto no físico, você precisa se organizar. Colocar sua casa em ordem. É tempo, ainda há tempo, tá? Nunca é tarde para fazer nada, então entenda isso. Então Jesus vai pedir a organização ali do povo, porque vai atrair o milagre. Ali vai ter um garoto ali no meio, e eles vão trazer esse garoto com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus vai levar ao alto, porque nada vem da terra, o que vem é do alto. Jesus ergue os olhos para o alto, para mostrar que ele está ligado na direção certa, e ele vai orar. Então onde tem oração, tem ação. Oração. Então orou, tem uma ação do céu. Quer fazer o céu se movimentar? Comece a orar, comece a clamar, comece a renunciar, comece a buscar a Deus. É do alto que vem o socorro. E
Jesus não vai dispensar ninguém, sem antes resolver o seu problema. Então bata na porta da graça e insista, porque Jesus tem problemas para ser resolvido. Então não desanime. Não dispensa, seja grato, né? Não deixa nada assim. Finalzinho do verso 17 diz assim: e os discípulos recolheram os 12 cestos repletos de pedaços que havia sobrado. Então, se você quer ter fartura, não seja relaxado, não desperdice, não viva uma vida de desperdício, não viva uma vida de soberba, de ganância, de avareza. Quanto mais tem, mais quer. Não viva assim. Seja uma pessoa pautada naquilo que o Senhor tem, tá? Não desperdice. Muitas vezes a gente reclama que tá faltando, mas olha o desperdício, né? Casa de crente, muito desperdício, não pode. Nós precisamos entender que Deus é organização e Ele gosta de organização para que a fartura continue tendo, amém? Pedro agora confessa que Jesus é o Cristo, lá em Mateus capítulo 16, Marcos capítulo 8, Jesus vai perguntar: quem diz os homens que eu sou? Isso é uma pergunta de Jesus para os discípulos. Quem diz os homens que eu sou? E aí os discípulos vão responder: alguns comentam que tu és João Batista, que ressuscitou dos mortos, ou um profeta do passado, como Jeremias. Aí Jesus vai virar para os discípulos e vai perguntar: e vós, quem dizes que eu sou? Então Pedro tomou a palavra, lembra de Pedro? Ousado, sempre respondia na frente, sempre tomava direção ali. Por isso que Jesus escolhe ele como líder, porque ele tem iniciativa. Tem pessoas, eu sempre falo que eu dou aula na escola dominical, que as irmãs precisam perguntar. Elas precisam ter a iniciativa de perguntar. Por quê? A iniciativa, mesmo que você receba um não ou um sim, mesmo que a sua pergunta, sua resposta esteja errada, ou sua pergunta, você vai aprender, porque aprendemos como temos iniciativa. Então pergunte mesmo, tente mesmo, arrisque mesmo que você erre, mas você vai conseguir fazer direito. Então é assim que a gente aprende. Pedro tem sempre iniciativa, e Pedro vai tomar a iniciativa e Pedro vai responder. E eu passo essa pergunta para você: quem é Jesus para você? Como que você vê Jesus? Como que você recebe Jesus? Quem é Jesus para você? Pedro vai tomar essa iniciativa e vai dizer, e Jesus vai dizer para ele, se você ler lá em Mateus capítulo 16, a partir do verso 13, você vai compreender um pouco melhor o que está sendo escrito aqui nesse contexto. Aí Jesus vai dizer para Pedro: disseste bem, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito Santo que te disse. E assim Jesus vai responder para ele, lá em Mateus está escrito, aqui não está em Lucas, mas está em Mateus. Né? Jesus fala assim: e assim eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha que é Jesus, edificarei a minha igreja e darei a chave. Qual é a chave? A chave significa obra. A chave significa as obras do reino de Deus. Então Jesus está dizendo: eu te dou a chave, Pedro, para você fazer a obra. O que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Então o que a igreja liga na terra, na obra de Deus, é ligado no céu. A intenção do teu coração. Jesus não está dizendo que Pedro era rocha, que a igreja estaria firmada. Não, não. Jesus está dizendo: esta que sou eu, a pedra angular. Você é fragmento, Pedro. Você é fragmento da rocha. Eu sou a pedra e você é fragmento. Jesus é a pedra que nós estamos alicerçados e firmados. E nós, eu e você, somos os fragmentos dessa pedra. Amém? Então louvado seja Deus por isso. Aí Jesus agora prediz a sua morte. Jesus vai mostrar o propósito e a sua missão no verso 22. A partir do verso 23, Jesus vai falar que aquele que quer seguir Jesus tem que tomar sua cruz e seguir. Então Jesus agora vai falar: eu vou à frente e vocês vêm atrás de mim, renunciando a si próprio, renunciando. Esse é o problema atual, irmãos. Atual não, né? Esse é o problema que vem em gerações. Nós temos dificuldade, desde os tempos que Jesus veio, de renunciar ao mesmo. Desde o tempo do profeta nós temos dificuldade de renunciar ao pecado, renunciar às nossas vontades, aos nossos desejos. Nós temos isso porque nós temos a natureza caída, adâmica. Então isso está dentro de nós. Pode observar, quando fizemos algo de errado, vamos usar de exemplo assim, quando fazemos algo errado, a gente tem dificuldade de assumir que errou. Né? Mesmo que você sabe que você errou, você tem aquela dificuldade. Eu vou trazer um exemplo mais claro. Uma esposa, quando erra com o marido, nós mulheres somos terríveis, tá? Eu falo que eu sou mulher, nós sabemos disso. Quando erra em alguma área com o marido, nós temos aquela dificuldade de falar: meu bem, eu errei mesmo, não podia ter. Não, mas foi desse jeito. Mas a gente sempre tenta botar a intenção daquilo que a gente ia fazer, não é isso? Mas a gente precisa entender que nós temos essa dificuldade de renunciar. Para isso, nós precisamos orar e entregar ao Senhor as nossas vontades, nossos desejos. Vamos atrás, Jesus à frente, nós vamos atrás. Quando Ele está no controle, quando Ele está na direção, não tem erro, amém? Então renunciar faz parte. Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, dia após dia, e caminhe após mim. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor e minha causa, este a salvará. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não foi isso que Paulo escreve? Então Paulo disse: já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Aí em 1 Coríntios capítulo 9, verso 27, Paulo também vai falar sobre não ser reprovado, porque
Porque o verso 25 está dizendo, porquanto de que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder-se e destruir-se a si mesmo? Ou em outras traduções, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então Jesus está nos trazendo o caminho. Não adianta ganharmos o mundo e perdermos a nossa alma. Provérbios capítulo 16, versículo 32, se você ler lá, o texto está dizendo, o versículo está dizendo assim, ó, é melhor o guerreiro dominar suas emoções do que ganhar toda uma cidade. Então não adianta eu ser conhecida na terra e desconhecida no céu. Não adianta eu ter o título de missionário, missionária Odete, mulher de Deus, Deus Suzy, aquela coisa toda. Quando chegar naquele dia, Jesus falasse, apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade, apartai de mim, vós que eu não conheço. Como muitos naquele grande dia vai dizer, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz a obra. E Jesus falar assim, não te conheço. Você está entendendo, irmão? Então muitos crentes estão assim, fazendo a obra, liderando, pastoreando, cantando, pregando e não é conhecido por Deus. Está fazendo a obra? Não pare de fazer, mas precisa entender que o maior propósito é a sua alma, é a sua eternidade, onde você irá passar. Para mim, ganhar tantas almas para Jesus e perder a minha, de nada vale. Paulo escreve, né? O que adianta pregar para os outros e ser reprovado? É muita gente que está pregando para as almas, ganhando as almas para Jesus, mas está sendo reprovado pelo céu. Então analise seu posicionamento e analise se você verdadeiramente está negando a si mesmo para poder seguir Jesus. Se alguém envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem igualmente se envergonhará dele. Tem pessoas que são crentes anônimos, que negam a sua fé, que negam a Senhor no ambiente, na escola. Tem gente que não quer, gosta do mover da igreja, tá lá, fala em língua do mistério nos cultos, né? Gosta de estar ali no meio do ambiente espiritual, do fervor, mas quando tá na escola, deixa de ser crente. Quando tá no trabalho, eu conheço pessoas, né, que não dão a paz do Senhor. Eu chego a alguns ambientes e eu dou a paz do Senhor, e há pessoas ali que eu sei que é crente, não responde a paz do Senhor. Isso é vergonha de assumir a sua fé diante do trabalho, diante de um patrão, né, no ambiente que tá, na faculdade, na escola, na rua, na praia. Há pessoas que só são crentes dentro da igreja. Fora da igreja, eles não são mais cristãos. Amém? Então a gente precisa entender isso. Tome a sua cruz e siga a Jesus. Eu encerro esse vídeo aqui para não ficar muito estendido e gravo outro e amanhã a gente dá continuidade aqui nesse assunto. Amém? Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance. Se inscreva no canal, dá o like, compartilha e não negue a Jesus com as suas ações, tá? Aonde você estiver, seja crente, toma a sua cruz e siga a Jesus, porque aquele que permanecer até o fim será salvo. Aquele que continuar fiel, ele será salvo pelo próprio Eterno, aquele que é digno de toda fidelidade, aquele que é digno e é fidedigno de tudo. Dê glória ao Senhor e segue o alvo. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te oramos para esse momento, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Eu entrego em tuas mãos a minha vida, este grupo, este canal, Senhor, este grupo, Senhor, no qual nós estamos reunidos aqui em um só propósito, que é te glorificar e exaltar o teu nome, Jesus. Eu apresento esse canal Desperta Crente, a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, a vida desse pastor, deste obreiro, esses que estão me acompanhando, aonde eles estiverem agora, abençoa os estados onde eles moram, a cidade onde eles moram, a congregação, a liderança, continua a fortalecer, joga por terra toda investida de Satanás, todo levante no inferno. Senhor, prevaleça sobre a vida dos teus filhos, porque o Senhor é Deus poderoso. Nós estamos na tua graça, na tua presença, nós pedimos a ti, Senhor, nos dê força, segura nas nossas mãos, não nos deixe, Senhor, pregar aos homens e ser negado naquele dia, não nos deixe pregar aos homens, ó Pai, ser renunciado naquele dia. Ouvido, Senhor, que não nos conhece, nos ajuda, Senhor, a negar a nós mesmos, a tomar a nossa cruz e seguir o Senhor. Não nos deixa se envergonhar do Evangelho, se envergonhar da tua palavra e nem se envergonhar do Deus poderoso ao qual nós servimos. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, e te pedimos que o Senhor venha assegurar, Senhor, a nossa fé em ti, que o Senhor possa nos ajudar e permanecer firmes até o fim. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance e eu continue te fortalecendo.